Vamos mergulhar direto nesse tema porque o fim de um casamento já traz um turbilhão de emoções, certo? Mas tem uma complicação legal que aparece de surpresa e é francamente assustadora: as dívidas. Terminar um relacionamento já é um desafio gigantesco. Só que descobrir que o problema financeiro não acabou com aquela assinatura no papel do divórcio, nossa, isso pega muita gente totalmente desprevenida. E para ter uma ideia do tamanho que isso pode tomar, 35 milhões de reais. Esse número absurdo representa a mansão in Itu, que está no centro daquela disputa super comentada de divórcio da apresentadora Ana Hickman. A gente traz esse caso aqui não para tomar partidos ou julgar os lados, de jeito nenhum, mas para provar um ponto crucial. Esse verdadeiro pesadelo financeiro acontece em absolutamente todos os níveis de riqueza. Pode ser com celebridades milionárias ou com um casal que simplesmente financiou um apartamento de classe média. A dor de cabeça é exatamente a mesma. E um caso com tanta repercussão assim levanta na hora aquela dúvida que tira o sono de quem está passando por uma separação com contas pendentes. A casa da família pode mesmo ir a leilão para pagar credores? É uma pergunta tensa, mas incrivelmente necessária de se entender. A grande questão é que um divórcio se divide em duas esferas muito diferentes. Tem a separação emocional, que envolve a guarda dos filhos, rotinas novas, mudar de casa, o que já é super desgastante por si só. Mas aí vem a separação patrimonial. É bem aí que as dívidas funcionam como um iceberg super perigoso, sabe? Ficam ali escondidas debaixo da água, prontinhas para afundar todo o patrimônio se ninguém perceber a tempo. Bom, vamos entender primeiro a armadilha das dívidas ocultas. Porque o casamento acaba, mas as obrigações financeiras continuam vivíssimas. Aqui no Brasil, a regra geral para muita gente é a comunhão parcial de bens. Isso quer dizer que, em tese, o que foi adquirido durante a união se comunica. Ou seja, é dos dois. Só que, quando o assunto é dívida, a história muda completamente de figura. Exige uma análise muito mais cuidadosa, caso a caso. Não dá simplesmente para pegar a calculadora, dividir os boletos por 2 e achar que está tudo resolvido. Isso deixa muito claro que nem toda dívida que está no nome de um automaticamente vira um problema dos dois. Depende demais de alguns fatores vitais. Quando exatamente essa dívida foi contraída? Quem, de fato, pegou a caneta e assinou o contrato lá no banco? E a pergunta de ouro da história toda: esse dinheiro beneficiou a família inteira ou foi injetado numa empresa exclusiva de um dos parceiros? O imóvel entrou como garantia no meio disso tudo? Cada uma dessas respostas muda as regras do jogo. Acontece que o desgaste emocional de uma separação é gigante. E para quem já está na exaustão total, a vontade de assinar qualquer acordo por impulso, só para terminar a papelada de uma vez, é muito tentadora. Mas esse é um risco brutal. É uma pressa que pode literalmente causar anos e anos de danos financeiros irreversíveis. O que nos leva àquela pergunta central. Afinal, o imóvel vai a leilão? Vamos encarar de frente a realidade dura das cobranças judiciais? A resposta bem direta, sem rodeios, é sim, pode. Dependendo do caso, o imóvel vai a leilão sim, especialmente se já rolar um processo de cobrança avançada na justiça, uma execução ou uma dívida reconhecida que obrigue a venda do bem para quitar a conta. Não é mito, é um cenário totalmente possível. Mas calma, os credores não podem simplesmente bater na porta e confiscar a casa do dia para a noite. Tem todo um processo legal obrigatório aí no meio. Ele começa com uma intimação oficial, dá um prazo para apresentação de defesa, passa por uma avaliação criteriosa do valor da casa e, muito importante, oferece formas de proteger a fatia de quem não é o devedor na história. Tudo isso bem antes de o martelo bater num leilão público. Só que aqui mora um perigo gigantesco. Se uma intimação oficial é ignorada, o relógio começa a correr contra o tempo de um jeito assustador. O que se perde em poucos dias fingindo que o papel não chegou, vira semanas onde a execução avança silenciosamente. Em meses, aquela janela de ouro para se defender simplesmente some. E ao longo dos anos, provar de quem era realmente a culpa pela dívida fica quase impossível, resultando quase sempre num acordo péssimo ou na perda da casa. E é assim que entramos no famoso mito da casa protegida. Aqueles clichês super perigosos que rodam por aí no direito de família. Muita gente ainda confia de olhos fechados naquelas frases prontas de boteco, do tipo: a casa onde eu moro com meus filhos ninguém tira, ou imóvel de família é sagrado, nunca vai a leilão. Acreditar cegamente que o teto da família é totalmente intocável, independentemente das dívidas lá de fora, é uma ilusão extremamente arriscada. É verdade que a Lei 8.009 existe e traz sim uma proteção bem robusta contra execuções. Só que o ponto-chave aqui essa proteção não é absoluta de forma alguma.
A própria lei deixa claríssimas algumas exceções. E na hora da verdade, no tribunal, documentos, garantias dadas e contratos assinados sempre vão atropelar qualquer frase de efeito ou clichê jurídico. É exatamente por isso que brigar com unhas e dentes no divórcio para ver quem fica com a casa não faz o menor sentido, se ninguém parar para olhar o papelada primeiro. Do que adianta ficar com a casa se tem um financiamento super atrasado, se tem anos de condomínio e IPTU acumulados, ou se o imóvel está numa alienação fiduciária. Às vezes, a pessoa que comemora a posse da casa na partilha está, na verdade, levando as chaves da própria ruína financeira. Então, qual é a saída viável? Vamos ao diagnóstico patrimonial essencial, a estratégia que tem que vir antes de qualquer assinatura. O primeiro e mais absoluto passo, sem sombra de dúvidas, não é assinar um papel para se ver livre logo do ex. É fazer um diagnóstico cirúrgico, mapear tudo que se tem e tudo que se deve, identificar quem assinou cada contrato, cruzar as datas e ver quem realmente usufruiu do dinheiro. Enfim, é blindar a situação com uma estratégia técnica muito sólida antes de firmar o acordo definitivo. Ter as respostas na ponta da língua para algumas perguntas críticas logo no começo dá um fôlego gigantesco. A casa foi comprada antes ou depois da troca de alianças? Tem filhos menores dependendo do espaço? As contas da empresa de um acabaram pagando as contas de luz da casa do outro. Já tem credor soltando edital de leilão na praça? Entender isso rapidamente permite fatiar o problema e isolar as dívidas de um lado só, antes que o cenário vire um caos sem volta. O fato é que navegar por essa tempestade exige uma visão muito ampla. Vai quilômetros além das brigas e mágoas caseiras. Cruza a linha para o direito civil, esbarra em contratos corporativos e numa responsabilidade patrimonial duríssima. Exige olhar para tudo com frieza técnica para garantir que o fim de um relacionamento não seja também a falência completa de duas vidas. E para fechar toda essa reflexão, fica um pensamento bastante provocativo para levar adiante. Quando a dor do rompimento, um peso gigantesco de dívidas e a divisão de todo um patrimônio colidem de frente, sem ninguém pilotando tudo isso de forma estratégica, qual é o maior perigo real? É simplesmente perder dinheiro ou é perder por completo o controle sobre o próprio futuro? Entender as entrelinhas é o único jeito de não virar refém da própria história. Fica a reflexão.